Sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do Prevcast. Hoje com ele, advogado, agricultor, especialista no mundo rural, o Doutor da Roça, aqui com o tema Direito, a voz do agricultor dentro da Previdência Social. Seja bem-vindo, meu amigo Doutor da Roça, muito feliz em tê-lo aqui, muito feliz em ter a sua ambiência, a sua presença, muito feliz mais ainda pelos agricultores, pelo ensinamento que você vai trazer aqui para nós hoje. Meu amigo Heitor, a gente se conhece há não tanto tempo, né? Mas eu diria que algumas pessoas entram na nossa vida como irmãos que a gente não teve ali. Devo muito da minha projeção como pessoa, como profissional, às nossas conversas, aos nossos diálogos. E a gente que sempre está buscando trazer informação, trazer conteúdo para a agricultura. Hoje você, à frente do seu podcast, o Prevcast, já é sucesso. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria ter vindo nos primeiros episódios, né? Mas infelizmente a vida, a correria, a gente conseguiu encaixar para vir. Estou muito feliz pelo seu projeto também. E eu sei que esse projeto está levando mais informação, levando mais conhecimento para muita gente. E eu sei que isso faz a diferença. Eu, como um produtor de conteúdo assíduo há muito tempo, e sei que eu faço a diferença na vida de outras pessoas que acompanham aquele conteúdo. Eu sei que eu estou chegando na casa de muita gente que precisa, às vezes, de uma fala ali, de uma orientação mínima que às vezes não consegue ter acesso. Então, você também com esse trabalho está fazendo a diferença na vida dessas pessoas, e não só dos que estão em casa, mas dos que vêm aqui e têm a oportunidade de falar, de trazer um pouco do conhecimento, de ser acessível. Porque a diferença da advocacia, que faz a diferença, é isso, é a acessibilidade. A partir do momento que a gente vem para um podcast desse, que a gente se prontifica a produzir conteúdo para o nosso público, a gente tem uma figura de tradução do direito. Porque se a gente vem e fala difícil, vai distanciar. Nós temos que falar fácil. Nós temos que traduzir a linguagem jurídica. Por quê, Heitor? Quando a gente entra na faculdade, o que a gente compra de início? Um dicionário. Exatamente. Por quê? Porque a gente não consegue absorver tudo aquilo que é ensinado se não tiver um dicionário para traduzir aquilo. E aí imagine se a gente chegasse em uma produção de conteúdo, fazer vídeo para a internet, fazer um podcast e falasse difícil. Iríamos distanciar cada vez mais esse público. Então, ter essa visão, e eu sei que você tem essa visão, e a gente já conversou muitas vezes sobre isso, faz toda a diferença. Então, parabéns também pela sua desenvoltura, pelo papel que você vem exercendo, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste. Eu fico muito feliz por ter a sua amizade, viu? E não chore, não. Pois é, Doutor da Roça, eu confesso que eu comecei aqui um pouco emocionado, porque quem não conhece o Doutor da Roça é advogado previdenciarista paraibano, né? Conheci o Doutor da Roça, vou contar aqui hoje como é que eu lhe conheci. Eu estava na padaria, estava vindo aqui para o escritório, passei na padaria para comprar o pão, para trazer o lanche aqui para o pessoal do escritório, e uma pessoa estava assistindo um vídeo seu. A pessoa me conhecia e disse: doutor, você conhece esse advogado aqui? Rapaz, grava uns vídeos bons demais. E essa pessoa me mostrou um vídeo seu e eu segui naquele dia ali e comecei a acompanhar. Justamente, doutor, na semana que você fez aquela postagem do início do seu escritório, que eu acho que ela está fixada até hoje lá no seu Instagram. Isso. E eu entrei em contato, e ali nas primeiras tentativas eu não tive tanto êxito, eu digo, rapaz, o homem é uma celebridade, porque a dificuldade, mas aí a gente conversou e trocou uma ideia e se encontrou em eventos, e tive e tenho o prazer de ter sido e ser padrinho do seu casamento, né? Hoje a gente é família, né? A gente aí já está agregado aí num nível muito maior do que somente amizade. E é muito emocionante para mim tê-lo aqui hoje. Ter um advogado do seu gabarito, um exemplo e uma figura que nós conseguimos consumir para se humanizar, doutor da Roça. Eu acredito que um dos seus principais
nortes quanto advogado é trazer a humanidade para uma advocacia, para a advocacia previdenciária. Uma advocacia previdenciária rural que tem pessoas que estão ali sofridas, que falta uma orientação adequada, que falta um atendimento humanizado. Isso aí ele vem de um combo completo de você. Então muitas coisas que eu aplico, que eu pratico e que eu ambiento na minha advocacia hoje vem do seu exemplo. E eu sempre trago nas minhas palestras, sempre que eu vou participar de um evento, que eu vou falar da gestão do escritório rural, eu sempre utilizo esse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. O escritório do Doutor da Roça, ele é um ambiente acolhedor. O acolhimento é uma figura, é uma marca registrada do Doutor da Roça. E quando você entra lá no escritório do Doutor da Roça, que tem aquela garrafinha de café igual da casa da minha avó, e aqueles copinhos americanos ali, que eu sei que o seu cliente, que é o agricultor, vai chegar ali, vai tomar aquele café, vai se sentir ambientado, vai se sentir bem, aquilo ali, Doutor da Roça, é o carimbo do sucesso. É o carimbo do acolhimento, é o carimbo da empatia. Você não tem um escritório que ele é desenhado para ser bom para você. Você tem um escritório que é desenhado, você tem uma atividade que é desenhada para ser boa para o seu cliente. Eu acho que a partir daí não tem como o doutor não ter uma advocacia de sucesso, não ter uma advocacia que seja referência para mim aqui no Rio Grande do Norte, para o nosso amigo Messon lá no Maranhão, para o doutor Carneirinho lá em Natal, ou para qualquer outro colega no Brasil inteiro, porque eu sei que o doutor já vem levando esse conhecimento tanto na rede social, como também em eventos a nível nacional, estadual, regional. Vejo que o senhor sempre traz com muita empatia essa atividade rural, essa atividade da advocacia para o agricultor de forma empática. Inclusive, eu quero, doutor, que você traga aqui para a gente um pouco dessa sua história, de onde é que veio aí a conexão com o mundo rural, se foi na infância, se foi na juventude, se foi por meio de terceiros, se você já foi de fato lá o trabalhador que pegou na enxada, que correu atrás da galinha para poder almoçar. Conta essa história aí para a gente, porque muita gente quer saber da história do Doutor da Roça. Fazendo um adendo, né, a gente olhando para o poder da internet. E estar aqui hoje é consequência disso. Como você acabou de dizer que tomou conhecimento do meu trabalho através de um vídeo, você viu uma outra pessoa assistindo, a gente se encontrou por conta da internet. Exato. Essa conexão, essa possibilidade que a internet traz é algo que de fato pode ser utilizado. Nós temos muita coisa ruim na internet, nós temos muita coisa boa também. E é esse lado que a gente tem que buscar. E agora trazendo para o contexto de Doutor da Roça, por que Doutor da Roça? Doutor da Roça é um cara que é filho de agricultores, que nasceu no meio rural, que trabalhou no meio rural até os seus 19 anos, e aí fui para São Paulo, me formei em São Paulo e voltei no início da pandemia para o sertão. Então, quando a gente foi hoje ali acompanhar a debulha do milho, naquele maquinário, quando eu conversei com aquele agricultor e disse para ele, antigamente não era assim. Antigamente se colocava o milho no quarto lá, tirava a palha e deixava o milho em caroço, sentava no chão com uma pedra para debulhar o milho, de forma totalmente manual. E é tanto que quando você finalizava isso, você não tinha mais couro na cabeça dos dedos. Todo esse trabalho da roça eu fiz, desde arrancar toco, plantar o milho, colher o milho, debulhar o milho, feijão, fava, arroz. Tudo isso eu já fiz ali dentro da agricultura. E eu tenho uma frase que hoje eu aplico muito por onde eu passo, que é uma frase que você me disse, que eu ainda não tinha tido acesso, e depois eu fui me debruçar sobre aquilo, que diz o seguinte: o ponto de vista depende da vista de cada ponto. Então, quando eu saio do meio rural e vou para a advocacia, e vou para exercer a prática jurídica voltada para a advocacia rural, se eu saio do meio rural, eu tenho conhecimento de causa. Eu sei o que é estar na pele de um agricultor que tem a sua aposentadoria negada, que tem o seu auxílio-doença negado. Eu sei, eu enxergo aquele mundo. Eu vejo além do que boa parte enxerga, porque
Isso é uma coisa que eu digo que a gente precisa de representatividade em todos os campos da justiça. A agricultura precisa estar representada ali. Porque quem não tem essa vista, quem nunca teve ali naquele meio, ele se baseia em uma apostila. Ele se baseia em um conteúdo teórico. E a prática é diferente. Quando a gente vai para uma debulha de milho, onde o cara pega o caçoar de milho para jogar ele lá em cima do maquinário, só quem já fez aquilo, quem está naquela lida diária, sabe o que é aquilo. Então, quando você chega diante do judiciário, muitas vezes que você espera a justiça e ela não vem, você fica frustrado. Só que você também tem que ter o olhar para contornar certas situações, porque a prática, estar próximo, ter noção do que é tudo aquilo, faz a diferença. Por quê? Se eu não sei disso, você está aqui no RN. Então, por exemplo, se você não conhece o contexto local, você vai se basear, às vezes, em um conteúdo teórico de uma outra região. Vamos supor, tem um escritor, tem um livro muito bom lá do Rio Grande do Sul, sobre seguridade especial. Se você lê aquele livro e tenta aplicar ele aqui, você vai quebrar a cara. Não funciona. Porque a realidade de lá, o contexto de prova de lá é diferente do contexto de prova daqui. Então é por isso que nós precisamos ter essa consciência. E doutor da Roça hoje não é um simples advogado. Doutor da Roça, quando se prontifica aí para uma internet, para falar para um público rural, quando se prontifica aí para um evento, para advogados ou para um público rural, ele está levando uma mensagem ali, não só uma mensagem da advocacia, é uma mensagem de que a agricultura pode e deve conquistar o seu lugar, e ela pode chegar até ali. Não é porque a gente vem do interior, isso é uma frase do Luciano Hang. Sim. Ele disse que não é porque a gente porque a gente é do interior que nós somos inferiores. E infelizmente, em alguns casos, a gente não é ensinado a sonhar. Então, quando o doutor da roça chega e diz, eu saí da roça, eu sou dali, eu entendo essa realidade, e passa a ser uma figura conhecida regionalmente, nacionalmente, ele está levando uma mensagem, dizendo para aquele senhor que está em casa com o celular na mão, assistindo aquilo, dizendo para ele, ó, meu filho pode ser, eu não tive a oportunidade, mas o meu filho pode ter. Não é porque ele mora aqui que eu vou dizer que ele não pode chegar lá. Opa, tem um cara ali que saiu de um mesmo lugar que eu e está chegando. Então a gente olha nesse contexto de passar uma mensagem. Tudo, você sabe muito bem que a gente tem um propósito. E o nosso propósito não é só ter um escritório de advocacia, não é só ter clientes, não é só ganhar um dinheiro para mudar a nossa vida, a vida da nossa família. Vai muito além. E é isso que eu sempre busco analisar e sempre busco me resguardar naquele caminho. O engraçado, pessoal, é que o doutor da Roça, ele sempre teve essa projeção do digital, sempre teve essa projeção de levar o conhecimento, de trazer essa conexão, e eu sempre fui, era o leite e o café, né? Porque eu sempre fui do offline, de ir até o cliente, de fazer a palestra ali em loco, e a gente sempre tinha essa conversa, eu defendendo um lado e ele defendendo o outro. Então ele sempre defendia o digital e eu sempre defendia o presencial, e a gente chegou em algum momento dessa nossa história, né, doutor da Roça, num ponto de inflexão, né? A gente entendeu a importância do presencial e entendeu a importância do digital. Então esse projeto do Prevcast aqui, ele tem o doutor da Roça misturado aqui na liga que fez isso aqui acontecer. Porque foi dentro do nosso diálogo de construir conhecimento para o homem do campo, de levar informação, de se conectar a quem não pode estar na ambiência presencial.
quem não pode estar ali na palestra, na reunião, no sindicato, na associação, mas por meio de um telefone, por meio de acesso a um... Hoje, a gente tem aí várias pessoas em casa nos assistindo aí no YouTube, tem muita gente assistindo a gente no celular, que muitas vezes se fosse lá no sindicato, se fosse na associação, não conseguiria chegar. E eu tenho muita gratidão por isso, doutor. Você quem construiu, na minha mente, como a gente brinca, né? Construiu esse triplex na minha cabeça aí, de me trazer essa perspectiva de construir um conhecimento, de levar essa empatia, levar essa orientação ao homem do campo. Então, isso aqui também é seu, irmão. Rapaz, isso é muito interessante que a gente está nesse mundo de internet, esse mundo de conteúdo e de acesso, de conexão, e o que mais a gente ouve falar é a ambiência. É uma palavra que antes de ter acesso a esse tipo de evento você já me falava. A ambiência, o quanto é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que também querem o nosso crescimento. Então, quando você diz que eu sou parte disso, eu me sinto muito feliz, extremamente feliz. E quando você que já foi hoje na minha região, nos meus escritórios, na minha projeção profissional, eu também posso lhe dizer que você é parte daquilo. Então essa nossa conversa de forma saudável, para chegar assim e colocar como diz o Matuto, o dedo na ferida e dizer, opa, peraí, esse outro lado aqui? Não, olha para esse outro lado. E a gente se dá a oportunidade de olhar. Exatamente. Porque não adianta, a mudança ela só acontece quando você entende que precisa mudar. Quando você se acha autossuficiente, você não muda. Mas a partir do momento que você para e deixa aquele ponto de interrogação entrar na sua cabeça e dizer, faz sentido? E aí você começa a se perguntar. E isso faz a diferença na mudança. Então, essa oportunidade de ter boas amizades, da gente ter o nosso mastermind, como você citou, Merson lá no Maranhão, Carneirinho aqui em Natal, Vilmar, João Paulo lá no Piauí. Imagine o quanto isso é forte. A explosão de conhecimento ali. Trazer realidades totalmente distintas. Exatamente. Para rodas de conversa, onde as coisas vão se convergir, mas também vão se contrariar. E aí, sempre buscando trazer um ponto de equilíbrio. E aonde está a diferença? E esse ponto de equilíbrio, ele faz a diferença em todos os sentidos. Por quê? Porque nós devemos buscar sempre o lado positivo das coisas. Então, se eu quero melhorar em um aspecto, se você Heitor, me diz, olha, além do digital, você tem que ir em determinada localidade, porque às vezes o cara não tem um celular, não tem internet ali para ele assistir. Vai dar uma palestra em tal comunidade. E isso também é ser acessível. E a gente não pode olhar o nosso mundo de acordo com o que acontece no nosso bairro. Porque o ponto de vista depende da vista de cada ponto. Platão já trouxe isso no mito da caverna. Ele diz que nós, seres humanos, nós vivemos em uma caverna. Muitas pessoas se fecham e não enxergam além. E esse mito da caverna, muitas vezes, eu trago ele para a minha atuação. Já entrei em embate, inclusive em reuniões com magistrados, do cara simplesmente dizer, o magistrado dizer assim, olha, o agricultor que tem um renegade, ele não é segurado especial. Ele tinha que pagar o INSS. Opa, peraí. Por que existe esse preconceito com a região norte e nordeste? O sul, o cara pode ter uma colheitadeira de 500 mil, desde que ele se enquadre nos requisitos que a lei pede. Não existe um requisito financeiro na lei. Não! Desde que ele exerça em regime de economia familiar ou individual, sem o uso de mão de obra, por mais de 120 dias anuais, ele está ali. Se ele vai faturar 5 mil ou 5 milhões, o que acontece na prática? Às vezes,
vai do entendimento do juiz. Vai do entendimento daquela região. Por isso que o trabalho do advogado é estratégico. Porque nós, como especialistas, nós precisamos, e eu costumo comparar o trabalho do médico, é fazer uma incisão, um procedimento cirúrgico em determinadas situações. Nós podemos devolver a vida ou trazer uma vida mais digna ou cessar a vida de uma pessoa. Então, o trabalho cirúrgico, por quê? Porque eu tenho que saber onde eu vou fazer a incisão. É ali no INSS ou eu vou expor essa pessoa na justiça? Quais os medicamentos necessários para que essa lesão ela seja consolidada? E qual a diferença do especialista? Porque é o seguinte, eu posso te entregar todo o material cirúrgico, mas se você não souber onde vai fazer o corte, e aí? E tem muita gente aí entregando a sua saúde previdenciária a profissionais ou até pessoas que se dizem profissionais, que não são advogados, que não são operadores do direito ali para tentar reaver um benefício ou conseguir um benefício previdenciário e vem se prejudicando. Então, é ter muito cuidado com essa situação. Para vocês que estão chegando agora, a gente está aqui com o doutor da roça, meu amigo Fernando Batista, que é agricultor, advogado, palestrante, professor, que inclusive está dando aqui essa aula de direito previdenciário rural aqui para a gente. Doutor da roça, dentro dessa perspectiva, o que é que você visualiza hoje a nível de direito previdenciário rural? O que é que você visualiza hoje? Quais são os caminhos adequados para que um agricultor, para que uma agricultora mantenha essa saúde previdenciária? Quais ambientes ele deve estar? Quais provas ele deve produzir? No que é que ele precisa se atentar? Na sua visão, assim, eu sei que seria um tema para você falar horas e horas e horas, porque eu sei que você tem muito conhecimento na área. Mas de forma sintética, o que é que a gente poderia trazer hoje aqui para contribuir para o agricultor? O agricultor, a agricultora que está aqui nos assistindo, quais são os caminhos para ter um benefício concedido junto ao INSS? Primeiro, o agricultor ele precisa entender que a gente vem de uma cultura onde a palavra ela é forte. E é o cara que é da roça diz que palavra de homem não faz curva. Só que o contexto de justiça, de comprovação da atividade rural, ele pede o quê? Ele pede provas. Então, se o agricultor ele não tem provas, ele vai ter dificuldade de ter acesso ao benefício. E essas provas têm que ser produzidas no decorrer da vida, e não só no momento da entrada no benefício. E o que acontece? Muitas pessoas deixam para produzir essas provas quando está ali na cara do gol. Vai completar a idade, vai dar entrada no salário maternidade, vai dar entrada no auxílio-doença. Corre lá, vai não, eu fiz um contrato de comodato de 5 anos atrás, mas reconheceu firma agora. É a cultura dos 45 do segundo tempo, a cultura do brasileiro de procurar na última hora. É aquele cliente que procura o nosso escritório 3 dias antes de completar os 60 anos de idade homem ou 55 mulher, ou então aquela mulher grávida que está ali há 5 dias ou 7 de realizar o parto ali daquela criança e quer produzir tudo em cima da hora. Isso aí é uma cultura que tem que ser mudada. Exato, e sabe qual é o maior problema? E isso muitas vezes é falta de informação, que é o seguinte, muitas pessoas acham que o agricultor só tem direito à aposentadoria por idade. Por isso que só deixa para produzir provas quando vai completar a idade. E nós temos o seguinte, o agricultor ele tem direito a todos os benefícios que o segurado trabalha de carteira assinada ou que paga o INSS tem acesso. Por quê? Isso é algo que precisa ficar dito aqui. O segurado especial ele não precisa contribuir para o INSS, pagar o INSS mensalmente. Ele precisa comprovar através de documentação. E aí é o seguinte, muitas pessoas, talvez por desinformação, eles acham que é só por idade. E aí o que acontece? Quando precisa de um salário maternidade não tem provas, quando pensão por morte, que é um dos que mais acontece, a morte ela está aí, a gente não sabe. E aí a pessoa não se preparou, mas deixou o filho, tem 2 anos, tem
1 ano de idade, infelizmente não vai ter acesso ao benefício se não tiver provas, porque o INSS não é como se fosse, ele é uma seguradora. É como se fosse o plano de saúde. Por quê? Você paga para ter direito. E em alguns benefícios, como no plano de saúde, por exemplo, você entrou no plano, você tem um período de carência para fazer uma cirurgia, por exemplo. INSS também, você entrou no INSS, comprovou ali a atividade, você tem um período de carência para ter acesso a um salário maternidade, agora que saiu, né? Você basta ter qualidade segurado, mas um auxílio doença, uma aposentadoria, você precisa desse período de carência. E as pessoas não produzem e acham que é só para aposentadoria por idade. Mas nós temos salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio reclusão, salário família, dentre outros, né, o auxílio acidente aí que pode ser incorporado à aposentadoria, que o agricultor pode se aposentar com mais de um salário mínimo. Eu costumo muito dizer, doutor, trazendo uma perspectiva mais simplificada, do próprio seguro DPVAT. O seguro DPVAT é um seguro que muita gente acessa, né? A quantidade de acidentes de trânsito são comuns e é muito comum ver pessoas que já acessaram o seguro DPVAT. E assim como o seguro DPVAT tem os requisitos, se for invalidez provisória, se for invalidez permanente, se houver óbito, tem os requisitos, o INSS também tem. Então é um cuidado que a gente tem que ter para poder solicitar. E o que eu vejo hoje é que muita gente vem negligenciando a construção de provas junto ao INSS. Não procuram... Eu sou um defensor nato da atividade sindical. E eu defendo a atividade sindical por um simples motivo. Nos sindicatos, a maioria dos agricultores tinham acesso, e tem até hoje, né? Na verdade, o movimento ele se enfraqueceu e, consequentemente, a quantidade de aposentadorias e benefícios previdenciários também diminuíram, mas o sindicato era um ambiente, acima de tudo, de orientação. Né? Sempre na perspectiva tradicional, existia o sindicato na cidade, que abarcava toda aquela região, e existiam as associações de cada comunidade. Então, as associações eram conectadas ao sindicato. O sindicato recebia as orientações das confederações, das federações e levavam para as zonas rurais por meio das associações. Hoje, com o advento do telefone, da internet, da facilidade com a TV, hoje essa informação muitas vezes ela já sai lá de Brasília e já chega na casa do agricultor, do segurado, já diretamente sem o intermédio de ninguém. E com isso trouxe uma perspectiva das pessoas não procurarem o sindicato, não procurarem a cooperativa, não procurarem a associação rural. E com essa perspectiva a gente vê que o número de agricultores que têm uma quantidade de provas suficientes diminuiu. E aí é onde entra o meu trabalho, onde entra o seu trabalho, onde entra o trabalho de advogados que trazem uma conduta educativa. Muitas questões rurais, muitas pessoas, doutor da Roça, chegam ao meu escritório, né? Eu até brinco com você, ligo para você e mostro a pessoa. Muita gente chega para tirar uma dúvida porque vê um vídeo seu. A curiosidade de entender aquela situação, ela foi instigada por um vídeo seu, por um vídeo meu, por um vídeo de algum colega que produziu o material. Porque essas pessoas foram desencorajadas a procurar locais que poderiam orientar. E isso trouxe um problema muito sério. Então eu vejo que hoje é mais do que fundamental o agricultor ele procurar orientação, não só no sindicato, não só na associação, não só, mas de forma sistêmica, porque a gente tem muito agricultor que não está conseguindo conceder um auxílio-doença, que não está conseguindo conceder uma aposentadoria, que não está conseguindo conceder benefício previdenciário algum. Eu sei que o doutor tem clientes, eu também tenho clientes, e nos sindicatos que eu trabalho eu também vejo clientes que tiveram óbito do marido ou da esposa, que têm filhos pequenos, mas que não conseguem um benefício porque essas provas rurais elas não foram providenciadas. E isso é muito triste. Eu acredito que é uma realidade também lá da sua região, e a gente tem que de fato conduzir, doutor, essa construção de conhecimento, essa construção de orientação para que o homem do campo tenha o seu direito resguardado. Porque a gente não pode culpar a Previdência por um erro nosso. E isso também vem se construindo. Essa cultura que o mal ele emana 100% da Previdência e eu estou eximido de culpa.
Só que muitas das vezes esses clientes não têm benefícios concedidos por causa própria, porque ele mesmo deu causa. Isso é interessante, essa sua visão, e aí complementando, muitas vezes, até pela dificuldade de produção de prova, a gente faz um comparativo. Lá no Rio Grande do Sul, em outras regiões de Minas, por exemplo, eu participei agora de um evento em Minas, em junho, e qual é o maior contexto de comprovação de atividade do segurado especial? Notas fiscais de vendas de produtos. O que acontece na nossa região? Você me perguntou até mais cedo sobre a questão de pessoas, de agricultores que produzem banana e revendem. O que acontece na nossa região? Não só aqui, mas lá, eu digo também por conhecimento da minha região lá na Paraíba. Muitos agricultores produzem leite para grandes empresas de laticínios da região, lá mesmo de Souza. Tem uma muito conhecida nacionalmente, inclusive os produtos são excepcionais. Souza hoje é um polo produtivo referência nacionalmente. Muitos agricultores produzem leite, vendem esse leite, mas já é um atravessador que pega esse leite dos produtores. É a mesma situação nossa aqui, doutor Darcy. Pega esse leite e repassa para a empresa. E essas pessoas que produzem esse leite, o pequeno agricultor que produz o leite e vende ali, ele não tem recibo de nada. Quem fica com o recibo é esse atravessador que repassa para a empresa. Isso tem funcionado com leite, com a banana, com o coco, com a mandioca, com a batata doce, tudo isso. Então, quando a gente vai para o judiciário, por exemplo, que se pede provas e a gente não consegue nesse sentido, nós enxergamos a dificuldade e precisamos combater também uma vertente que cada vez mais cresce no INSS e na Justiça, é a tal da base governamental. Ao mesmo tempo que ela favorece boa parte da agricultura, ela também dificulta o acesso a benefícios, porque o INSS diz, opa, não tem base governamental. E o que é essa base governamental? Se já recebeu algum benefício previdenciário, se tem DAP, se fez um CAF ali. Se recebeu algum benefício como cisterna, como vacinação do gado, mas documentos emitidos por base, de fato. Por base, mas, por exemplo, além disso, quando a pessoa tem terras no nome, que ela emite o CA, que ela emite o ITR, é considerado uma base governamental. E qual é a vertente que mais cresce? Os servidores do INSS, eles negam o benefício quando você traz outras provas em outros contextos dizendo não existe base governamental. E entendimentos da própria justiça dizendo, olha, não tem base governamental. Nós precisamos combater isso. E nós precisamos entender o que são essas bases, onde elas iniciam, e não é só esse contexto de prova. Nós temos um rol de provas que não é taxativo, é exemplificativo, com mais de 50, 100 provas. Nós vamos resumir. E aquele rol, ele nem é fechado. Ou qualquer outro documento que traga a característica rural, ele vai... Exato, exato. É só uma referência. E nós precisamos, como especialistas, combater desinformação. Recentemente, em uma audiência, o que foi levantado? Isso por um representante do INSS. Uma mulher tentando aposentar como agricultora, e aí o que aconteceu? Emitiu um CAF, só que o esposo tem um MEI, de uma pequena oficina de bicicleta. O que o representante do INSS disse? Olha, doutor, esse CAF aqui nem deveria ter sido emitido, porque o esposo dela exerce uma atividade urbana. Eu já ia tocar nesse assunto. Nem pode. Finalizou. Opa, peraí, eu preciso corrigir
uma informação. Vamos lá. Hoje, o CAF, ele permite que seja colocada uma outra renda que não seja da agricultura ali na composição familiar. Desde que a renda vinda da roça, ela seja pelo menos metade. Não há impedimento para isso, de metade para cima. A DAP não permitia, que foi antes do CAF. Só que o CAF não, o CAF permite. Então, se eu não soubesse dessa informação, aquilo passaria e talvez fosse tomado como verdade. Por quê? Porque eu não rebati. Por quê? Porque eu não sabia. E aí o juiz, muitas vezes, ele não sabe dos detalhes da emissão de um CAF. E aí ele vai achar que aquilo é verdade. E aí ele toma como base aquela fala do representante do INSS. Então eu, como advogado especialista, eu tenho que entender a fundo. Como é que você sabe disso? Muitas vezes é em conversa. É você sentar ali com o cara que faz a emissão do CAF, da DAP, senta e passa uma manhã toda conversando. A gente termina, doutor, que a gente tem que ensinar ao cara que emite o CAF, ao servidor do INSS, ao procurador do INSS e ao próprio magistrado. Vou trazer uma situação específica. A gente está tendo muita gente, né? Você trouxe um ponto muito importante, que vai emitir o CAF e o CAF permite que seja lançada outra renda e o CAF permite que o companheiro ou a companheira trabalhe fora da atividade rural. Tem instituições que não emitem. Com essa justificativa, só que o sistema não breca por esse motivo. Mas ali o indivíduo que emite, o servidor que emite, acha injusto emitir. Ele cria um juízo de valor que não é da capacidade dele, que não é da competência dele, na acepção real da palavra, não compete a ele decidir se é certo ou não, e a gente tem muita gente gerando juízo de valor. Quando você falou aí em prova de base de dados governamentais, a gente tem que entender que a prova de base de dados governamental ela pode ser federal, estadual e municipal. Então, muitas vezes o indivíduo ele leva a vacinação do gado, que é uma prova de base de dados governamental produzida pelo governo do estado. A gente tem ali a vacinação da aftosa, da brucelose, a gente tem provas de base de dados municipais. O corte de terra, ele é carimbado e assinado pelo secretário de Agricultura, que é o ente público no exercício da sua atividade ali, que reconhece, que carimba, que bota a matrícula e que assina. Então é um documento de base de dados governamental. Algumas cidades aqui no Rio Grande do Norte, doutor da Roça, a gente tem um cadastro do agricultor. Ali a cidade que você passou hoje, ele não vem a ver. Lá não vem a ver, eles têm um cadastro do agricultor, que não traz somente as informações do corte de terra, mas traz endereço, grupo familiar, o que se planta, o que se colhe, traz todas as características daquela família e da produção daquele indivíduo. Então, a gente tem que entender que muitas vezes existe uma interpretação errada do servidor, existe uma interpretação errada do próprio INSS, que na maioria das vezes trata o agricultor como um indivíduo que está ali para fraudar, porque a sensação que eu tenho, eu sei que a sensação que o doutor tem também é essa, que o servidor do INSS ele não visualiza se de fato aquele indivíduo tem direito ou não, que o procurador do INSS não visualiza, ele trata o cara como um fraudador o tempo todinho e quando o juiz concede ele ainda fica com raiva. Nós temos no direito criminal a presunção de inocência, né? Pronto. É. No previdenciário, nós temos a presunção de mentira. O agricultor, quando ele busca um benefício, presumidamente, na cabeça de um servidor, de um juiz, ele já entra como mentiroso. Ele tem que provar o contrário daquilo tudo. Então o juiz olha e diz, você está mentindo, me prove o contrário. O representante do INSS diz, você está mentindo, me prove o contrário. E, infelizmente, é esse contexto e a gente precisa ter essa consciência para combater isso. Exatamente. Porque quando eu falo de ter profundidade do que você está falando, voltando ao CAF. O CAF, para ser emitido, a pessoa que nunca teve uma DAP, para ser emitido, ele é feito com quê? Com base nos últimos 12 meses. Então é o seguinte, se eu emitir hoje, em tese, eu comprovei a atividade rural nos últimos 12 meses
para fazer a aferição de renda e enquadrar dentro da CAF. Quem é que sabe disso? Quem é que traz isso? Tá vendo que esses detalhes fazem toda a diferença? E isso tem na própria normativa de emissão do CAF. Isso é uma coisa que nós devemos começar a bater. Por quê? Você vai dar entrada no auxílio-doença do cara, se ele tirou o CAF esse mês que ele se acidentou, mas a declaração foi com base nos últimos 12 meses. A obrigação é do ente que faz a emissão averiguar se aquilo é verdade ou não. Em tese, deveria ser feita uma visita de constatação. Lembrando que o CAF ele pode ser emitido pela Secretaria de Agricultura, pela Emater e pelo sindicato. Geralmente, quando ele é emitido pelo sindicato, o sindicato ele tem uma capacidade maior de conhecer quem é quem dentro do âmbito rural. E aí existe uma facilidade maior, pelo menos nas cidades que eu trabalho e tenho conexão com o sindicato, de emitir esse CAF, porque o sindicato já sabe por meio da associação quem é, quem não é, quem está, quem não está. E muitas vezes dentro das próprias Emater, hoje da Secretaria de Agricultura, existe uma limitação técnica para se deslocar. Eu não sei se já é de conhecimento de todos aqui nesse momento de hoje, mas houve uma mudança recente na emissão do CAF, onde a aferição agora, doutor da Roça, ela não vai mais ser realizada com visita em loco. Ela vai ser realizada por imagens de satélite e georreferenciamento. Aí a imagem de satélite vai verificar se existe ou não plantação naquela região para poder emitir o CAF. Mas trazendo aqui para vocês uma perspectiva relacionada à construção de provas, eu acho muito importante trazer que a gente não tem certeza se aquela prova que hoje é considerada plena, ela vai ser plena no próximo ano, ela vai ser plena em 2028. Por isso que é muito importante construir um conjunto de provas para se trazer a perspectiva de comprovação. Quando o doutor da Roça trouxe, o proprietário de terra ele tem uma prova plena de fato. O sistema do INSS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, ele reconhece diretamente o dono de terra. Então o período ele já vem homologado ali no sistema. Então se aquele cara teve terra 15 anos e não trabalhou de carteira assinada, não tem nenhum impeditivo, ele vai se aposentar automaticamente. Mas e se amanhã não aposentar mais automaticamente? E você que não se atualizou? Como é que fica? É a questão do CAF. Quando era DAP, era base de dados governamental. Posteriormente, perdeu o status de base de dados governamental. Posteriormente, voltou e hoje a gente está no limbo sem entender se é de fato base governamental, se não é de fato base governamental. E aí, se eu tiver só a prova que não é mais base de dados governamentais? Não é interessante produzir um recibo de semente? Não é interessante produzir uma ficha escolar, uma ficha hospitalar? Não é interessante trazer outras provas que corroborem, uma carteira do sindicato, uma carteira da associação, uma ata de participação de uma reunião associativa, uma ata da cooperativa ali? Em muitas cidades hoje tem um projeto, doutor da Roça, é um projeto federal de fazer aquisição dos legumes e verduras ali daqueles indivíduos da cidade, que aquele agricultor ele pode ir lá se cadastrar, ele pode ir lá e fazer a sua venda, e aquela venda ela gera um documento. Quando o doutor falou que no Rio Grande do Sul as pessoas emitem nota, lá é muito baixo o índice de indeferimento, porque todo mundo que vende um quilo de porco, meio saco de milho, um saco de feijão, eles emitem uma nota, né? Eu tive uma live com o doutor Tiago há 2 anos atrás, ele me mostrou alguns processos posterior ao momento, que lá é muito difícil alguém ir para a justiça, porque eles não produzem provas anuais, eles produzem provas semanais. Então, quando chega no final do ano, o cara está com um pacote de papel desse tamanho, comprovando que era agricultor. Hoje, mais cedo, a gente esteve lá no sítio São Pedro, aqui no município de São Miguel, acompanhando, como o doutor da Roça mesmo falou, a desbulha lá do milho. E a gente sabe que aquele milho ali ele vai ser comercializado e ele vai ser repassado para um atravessador, e aquele agricultor ele não vai ter aquela comprovação. Foi uma situação que eu questionei com o meu sogro, né? A gente estava hoje lá no Valpo Valentim, que teve aqui no episódio do nosso Prevcast. Tem muitos materiais gravados, inclusive esse material da desbulha também vai estar aí na nossa rede social, no @heitorfernandes.adv e também no Instagram do Doutor da Roça. E a gente sabe que aquilo ali não vai gerar documentação. A conversa que eu tive com ele foi o quê? Valco, você vende seu milho, o seu feijão e sua fava para uma única
do teu amigo que é ortopedista lá de Souza, ela compra toda a região aqui. Só que ela não emite nota, ela bota o milho num caminhão, o feijão num caminhão, a fava num caminhão, paga em dinheiro e tchau. Então a gente de fato não construiu e é uma cultura que precisa ser modificada. É um conhecimento que precisa vir ou de um órgão público, ou de uma instituição, ou de um advogado, ou de uma associação. Alguém tem que orientar que a construção de documentação ela é essencial para a aposentadoria, não só aposentadoria, mas para a concessão de qualquer benefício do homem do campo. Não se prendam a ser um dono de terra, não se prendam, mas eu tenho um CAF, mas eu tenho um sindicato, aí termina que diz o quê? Mas eu paguei o sindicato a vida toda e não me aposentei, mas só pagou o sindicato. Eu tenho um DAP da vida toda e não me aposentei, mas só tinha DAP. Mas eu só morei 1 ano em São Paulo e eu voltei. Mas quando voltou não fez uma prova rural. Então são situações onde o agricultor se prejudica por falta de um conhecimento que ele não procurou. Então a gente tem que trazer agricultora que está com a gente aqui hoje, a perspectiva de que a nossa aposentadoria hoje é a nossa responsabilidade. Lá em 2015, o servidor do INSS, a instrução normativa, ela obrigava o servidor do INSS a analisar e dizer qual era o melhor caminho para o melhor benefício para aquele agricultor. Posteriormente a 2016, essa letra ela foi tirada da instrução normativa, que é a regra que rege as atividades no INSS. E com isso, o INSS ele não tem mais a obrigação de lhe orientar. O INSS hoje lhe entrega uma senha, lhe dá boa sorte e daí para frente é com você, amigo. É com você, minha amiga. Então, o agricultor ele tem que entender que a gente mudou de fase, o jogo mudou. E o jogo agora é o agricultor ter a responsabilidade, ter a autorresponsabilidade de construir essa documentação. Então, vocês que estão aqui hoje, estão aqui nos assistindo, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, vocês têm que entender que é responsabilidade de vocês construírem essas provas. E quando a gente fala em construção de provas, doutor da Roça, eu queria que você listasse para a gente aqui, lista 5 provas para a gente, que você acredita e entende que é imprescindível para que um agricultor ele venha produzindo ao longo da sua vida. Vamos lá, né? Mais cedo a gente conversava e falava de cada região. Por quê? Existem algumas regiões que têm uma facilidade maior de produção de prova, no sentido de documentação de terras. Então, se você tem uma terra no seu nome, você já tem um contexto de provas. Se você não tem terras no seu nome, você vai precisar fazer um contrato de comodato ou de parceria, ou um arrendamento de terras. Com essa documentação, você vai atrás de um dos documentos mais importantes que o agricultor pode ter, que hoje é o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é o que dá acesso aos programas do PRONAF, que é os programas de fortalecimento da agricultura familiar. E o CAF foi o que substituiu a DAP. Fez essa substituição, a gente falou recentemente. Então só aqui a gente tem terras no nome, você pode ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ou o ITR, que é o imposto que você paga sobre aquela terra. Aqui já temos 2. E aí a gente vem um contrato de comodato, ou de parceria, ou de arrendamento. Temos a 3ª. Aqui a gente tem o CAF, que aí é a 4ª, e é uma das, eu diria, a principal base hoje que a gente tem disponível. E uma 5ª prova que está atrelada a isso é, por exemplo, que a gente falou mais cedo, do Garantia Safra, o Seguro Safra. Então é um contexto de prova ali que está muito voltado para a base governamental. Mas quando você não tem isso, a depender da região que você está, aí você começa a avaliar o quê? Eu não tenho terras, eu não consegui fazer o contrato, porque a terra é de herdeiro ali, eu trabalho em uma pequena fração, os caras não conseguem me dar um contrato de comodato ou de parceria. Mas eu trabalho em uma terra. Aí você vem com carteira de sindicato, você vem com comprovação de corte de terras, você vem com, às vezes, recebimento de sementes ali pela Secretaria de Agricultura do seu município. Aí você vem, por exemplo, certidão de nascimento de um filho ali, ou um casamento. São provas que muitas vezes passam despercebidas. Então, por exemplo, foi ser testemunha em um processo, e ali tem a sua qualificação como agricultor, ali na procuração que você assinou, ou quando você
deu o seu depoimento ali. São tantas provas que o contexto ele vai dizer muito sobre aquilo. Tem as próprias regiões que têm a emissão das notas fiscais. Só que tudo precisa ser avaliado de acordo com a sua região. E eu vou trazer até uma perspectiva aqui, doutor da Roça, que é relacionado ao seguro-safra, que o doutor falou. Lembrando que o seguro-safra ele não vale como prova tão somente quando o seguro ele é aprovado. Porque o seguro-safra é um programa governamental que aprova um benefício financeiro para agricultores daquela região que passaram por momento de seca. E esse momento de seca ele é reconhecido ou não por uma portaria do governo do estado. Então, independente do agricultor ter a concessão ou não do seguro-safra, o pagamento por si só já gera vinculação e reconhecimento pela base de dados governamental. Então, quando você vai lá no sistema de consulta, seguro-safra, estar apto. Então, lá de 2014 para cá, você consegue consultar ele na individualidade e abaixo de 2014 você consegue puxar as listas. E é prova governamental. O governo ele consegue, o próprio INSS, quando ele faz a consulta da tua vida previdenciária, ele lança lá no processo. Então, a gente tem que ter cuidado de entender os porquês. A gente tem que ter o cuidado de guardar a documentação. Então, uma coisa que eu venho fazendo muito, doutor, nas minhas reuniões, eu venho trazendo essa perspectiva. O INSS ele só reconhece uma foto datada. O INSS ele não reconhece uma foto que não é datada, mas, por exemplo, os nossos telefones, eles hoje, quando você faz um registro fotográfico, ele grava geolocalização, data e hora. E tem validade jurídica. Então a gente pode fazer uma ata dessa foto e utilizar essa foto como comprovação. A ata da reunião ela é uma comprovação. Então a gente vê muitas vezes o agricultor indo para a reunião do sindicato, indo para a reunião da associação, participando do movimento da cooperativa e não registrando. Então a gente já teve processos que a gente juntou, por exemplo, olha que ironia, né? De reuniões que a gente fez e sorteou ali, o sindicato, a associação sorteou um liquidificador, um ventilador, e aquela foto ali embasou uma comprovação rural, de que aquele agricultor estava no meio rural, que aquele agricultor estava num ambiente onde agricultores se reúnem para poder construir direitos e lutar por direitos e fazer reivindicações ao poder público, seja municipal, estadual e federal, e a gente utilizar aquilo ali como comprovação. E a gente existe muita dificuldade das pessoas. Até uma foto que você quer fazer numa reunião, o pessoal fica se evadindo. Eu não vou assinar, eu não vou... Eu brigo muito nos sindicatos que eu trabalho, porque muita gente vai lá, paga a mensalidade, aí chega na calçada, amassa o comprovante, joga no chão e vai embora. Aquilo ali, meu coração para os 3 segundos, aí depois volta a bater de novo, eu vou pegar o papel, chamar a pessoa e dar um carão. Porque a gente não tem essa cultura de construir documentação e de armazenar. Então tem gente que diz, rapaz, eu tinha uma pastinha e eu perdi. Quantos agricultores a gente não conhece que chega e diz que perdeu a carteira, de 10, 7 perdeu a carteira de trabalho no meio do caminho. Então é uma realidade não ter o zelo de construir, não ter o zelo de manter o que foi construído. E isso é uma cultura que tem que mudar. O agricultor tem que ter a pastinha, o agricultor tem que ter o local adequado, tem que ter a orientação adequada e entender o que de fato é necessário para que ele consiga ter o seu direito concedido. É muito triste, pessoal, receber uma mãe com 2 crianças, com 3 crianças em escritório e dizer, infelizmente a pensão ela não vai ser concedida porque o teu esposo não tinha documentação rural. E agora, depois do óbito, a gente não consegue produzir porque seria fraude. Mas doutor, ele viveu a vida todinha na roça, ele viveu a vida todinha, o pai dele era agricultor, o avô dele era agricultor, ele era agricultor, esse menininho aqui já estava em roça com ele. Mas o que o INSS ele quer, o que o INSS precisa para validar a concessão do seu benefício é papel. Antigamente, até 2016, só fazendo um gancho, doutor da Roça, o INSS ele chamava o vizinho. Eu falo isso porque eu sou filho de servidor, eu cresci, eu aprendi a engatinhar e a falar dentro do INSS. Então eu tenho uma certa bagagem para poder falar. Antes o INSS chamava a testemunha. Então o fulaninho ia aposentar lá, o INSS tinha a obrigação de informar sobre o melhor benefício. Quando não existia a possibilidade de comprovação, o INSS chamava 2 testemunhas do sítio, escutava as 2 testemunhas. Se o INSS ainda ficasse com dúvida, o INSS abriu uma inspeção social. Quem fazia a inspeção social era o servidor. Meu pai, muitas vezes, ele saía dia de sábado e dia de domingo, ele contratava um mototáxi.
Eu lembro até o nome do mototáxi, Rigoberto. Aí ele saía com o Rigoberto, com as pastinhas para visitar sítio a sítio, colher depoimento dos vizinhos. Hoje quem faz isso é a justiça. Mas ele ia, colhia, verificava e ali trazia um relatório e dizia: fulaninho realmente nasceu e se criou na roça. Quando a gente ia para pensão por morte, existia a JA. A pensão por morte ela pedia 3 provas, mas se aquele indivíduo tivesse uma, se aquele indivíduo tivesse 2, a gente tinha o Instituto da Justificação Administrativa, que era o quê? Eu vou trazer 2 testemunhas lá do sítio, escutar e vou suprir essa prova ou essas 2 provas que estão faltando e conceder. Hoje não existe mais esse instituto. Então a gente tem que entender que a porta para os benefícios previdenciários ela se estreitou. E se o agricultor não se organizar, não se informar, não construir essa documentação de forma adequada, não vai ter o seu benefício concedido. E vai ter trabalhado ali 55, 60, 70. A gente tem aqui pessoas que chegam com 70 anos de idade, doutor Dalcio, que não sabiam nem que tinha direito. Então é uma realidade que precisa ser mudada. A mentalidade do agricultor precisa ser mudada ao ponto da gente trazer o conceito do próprio planejamento previdenciário rural, que a gente faz diariamente, gratuitamente, dentro dos nossos escritórios. Porque eu sei que é uma realidade que o agricultor, às vezes, está até passando na calçada e diz assim: ei, rapaz, tudo bem, tudo bom, doutor Dalcio? Rapaz, daqui a 10 anos eu me aposento, rapaz. Quando for para me aposentar, eu venho aí. Você diz: opa, peraí, o que é que você tem para se aposentar daqui a 10 anos? Não, eu não tenho nada não, mas quando estiver bem pertinho, nós vem aqui e faz. Opa, passa aqui, entra aqui, passa para dentro. Aí você vai orientar que ele tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque ele não sabe. Você vê o que é interessante, a mentalidade, pegando esse gancho. Ontem eu fui em um evento da igreja, próximo lá, e aí chegou um rapaz e disse: eu falar contigo mesmo, ia lá no escritório, eu vou completar 60 anos agora em dezembro, e aí eu tô querendo me preparar. Dezembro já. Aí eu disse: não, beleza, mas aí começou a me contar um pouco do contexto. É um riso de desespero, viu? Só para constar. E o pior vem pela frente. Aí começou a me contar o contexto dele. Aí disse: mas e se não, como eu vou fazer em dezembro, aí eu procuro lá para janeiro, mais ou menos. Eu digo: opa, peraí. Se você vai completar a idade em dezembro, você já tem que ir se arrumando agora. Já deveria ser bem antes. Era para ter começado em 2015, né? Porque, pelo contexto que ele disse, precisaria fazer algumas correções em documentação. E aí eu disse: se você deixa para vir em janeiro, se a gente demorar 3, 4 meses para corrigir essa documentação, você já está perdendo. Vamos começar agora. Já passa essa semana no escritório que a gente já dá andamento. E muitas vezes a mentalidade das pessoas é isso: deixar para a última hora. Achar que não, é só chegar lá e dizer: eu tenho 60 se for homem, tenho 55 se for mulher, e dizer: olha, eu trabalho na roça, me aposento. Não é. Eu estava em um evento esse final de semana, dando uma palestra, falando sobre essa reavaliação do BPC-Loas. A gente, mesmo sendo do contexto rural, a gente sabe que esse benefício é muito presente na nossa atuação. Um benefício concedido para crianças que realmente é o único benefício, fora a pensão por morte, que é concedido diretamente para uma criança que está inválida, é o BPC. Doença, deficiência, o idoso maior de 65 anos. O que acontece? O que eu estava falando para essas mães? Quando se quer fazer uma mudança, é aquele velho ditado dos mais velhos, que eles dizem que não se passa uma boiada em uma porteira de uma única vez. É um a um. A gente vem enxergando o quê? Uma dificuldade no acesso a benefícios. O Congresso, ele edita algumas leis e aí faz-se uma pressão social e aquilo não passa. Mas aí vem o INSS e edita normativas, portarias, que vai passando um boi de cada vez. E quando a gente se dá conta, já passou a boiada. E é o seguinte: a corda, ela sempre arrebenta do lado mais fraco. Antigamente, para se conseguir um benefício rural, existia uma facilidade maior. Por conta desses mecanismos, o que acontece? O INSS vem se fragilizando, não tem servidor disponível para fazer isso mais. E aí o que acontece? Negativa, justiça. A justiça começa a ser, igual o homem do campo diz, curva de rio. Ela absorve tudo aquilo.
E aí começa a ser ineficiente também. Não consegue fazer essas visitas. Várias regiões não têm mais a visita de constatação para atividade rural. E aí vem um outro mecanismo que estão tentando enfiar a goela abaixo, que é a tal da instrução concentrada. Unificando procedimentos, passando a bola para a advocacia, terceirizando a responsabilidade, muitas vezes que vai prejudicar a pessoa, em alguns casos, pouquíssimos casos, favorável, em outros nem tanto. A gente precisa ter consciência desses detalhes, então o agricultor precisa se preparar. Ele precisa estar atento ao andar da carruagem. Por quê? Porque senão ele é pego de surpresa. E quando a gente fala de contexto rural e fala dessa dificuldade que vem aparecendo, e entendendo o contexto rural, quando se fala em êxodo rural, por exemplo, nós vamos remeter a um assunto pouco conhecido que pode fazer a diferença na vida de muita gente, que é o uso de tempo rural na infância, ou para aposentar mais cedo, ou para aumentar o valor do seu benefício. Você que trabalha de carteira assinada hoje. Então é o seguinte, o que é o êxodo rural? Lá pela década de 70, 80, essas pessoas, como as famílias eram muito grandes, um contexto, por exemplo, do Nordeste de muita seca, elas iam para fora, para a cidade grande. Saíam do meio rural e iam para a cidade grande. Então, muitas pessoas que estão em capital, que hoje trabalham de carteira assinada, elas saíram da roça. E o que muita gente não sabe é que você pode usar esse tempo de roça da infância para aposentar mais cedo, para aumentar o valor do seu benefício urbano. Como é que é feito isso, Heitor? Documentação. Essa documentação, ela é no seu nome. Você tinha 8, 9, 10, 11, 12, 15 anos. Tem documento rural no seu nome? Não tem. O que a gente traz? O contexto familiar. E quando eu digo 8, 7 anos, é porque eu tenho decisões de pessoas que conseguiram antecipar a aposentadoria contando tempo rural a partir dos 7 anos de idade. Pois é, doutor Dalcio, visualizando essa expectativa, o que é que me traz em mente? Onde é que um segurado especial procurando um profissional que não é especialista, e a gente está falando da especialidade, da especificidade da especialidade, que é o tempo rural da infância, onde é que um agricultor vai conseguir essa orientação numa lan house, numa pessoa que é despachante, ou que ali está aventurando no mundo previdenciário? Às vezes até outros colegas. Sim, com certeza. Recentemente atendi um rapaz que tentou benefício administrativamente, com uma documentação fajuta, foi negado, o colega disse que iria levar para a justiça, enrolou ele quase 2 anos e não levou. Por quê? Falta de conhecimento estratégico. A incisão ela precisa ser feita no local correto. Então é o seguinte, é a estratégia da estratégia da estratégia. Não é para qualquer um. Por quê? E aí você olha as especificidades. Eu estou lutando com o INSS ou com a justiça? Porque a justiça nem sempre faz justiça. E nem sempre a justiça tem bons olhos para isso. Em boa parte das regiões, o juiz quer que você demonstre que o trabalho daquela criança não seria dispensável no núcleo familiar. Como é que você vai comprovar isso daí? Em alguns outros casos, os juízes querem comprovar a partir dos 12 anos, mas eu quero a partir dos 7. E aí onde eu vou ficar? No INSS. O que eu vou usar de prova? Eu vou atrás de prova dos pais. Lembrando, doutor, que a gente não está com falácia. São casos que o doutor já trabalhou, já obteve êxito, né? Que inclusive eu tive acesso, a gente verificou junto. Não é um diálogo de vendedor de curso, é um diálogo de quem de fato já impetrou e quem já venceu e quem já aposentou utilizando o tempo rural na infância. Eu acho muito bacana. De fato ter tido a experiência. Eu não tive ainda aqui no meu escritório a utilização de tempo rural na infância, assim como o doutor já teve. Isso é interessante, por quê? Porque é um trabalho extremamente estratégico e você olha
pelo contexto de produção de prova. O contexto de prova, e aí a gente vai naquela premissa do direito que é o tempo rege o ato. Eu não posso pensar em tempo rural na infância fazer uma prova hoje, com referência àquele período lá. Se eu não tiver o contexto de prova da época, não vai dar certo. É conversa, como diz o Matuto, é conversa para boi dormir. Não caia em ladainha, às vezes, do cara dizer que vai ter uma facilidade com isso. Não, e uma das principais coisas. O profissional que se preza, ele não oferece certeza. Por quê? Porque não depende só da gente. Depende de outras pessoas, da análise de outras pessoas. O que eu prometo é empenho e dedicação, que eu vou dar o meu melhor para resolver a sua situação. Eu não prometo resultado, porque não depende só de mim. E quando alguém chegar te prometendo resultado, certeza, a única certeza que a gente já nasce sabendo é a morte. Só isso. Porque o restante depende de N fatores. O que eu prometo é me dedicar para conseguir o que a gente quer, porque não é só para você. E a gente sabe, se for bom para você, é bom para mim também. Trazendo uma perspectiva muito importante, doutor, balizando esse tema, você trouxe um conceito aí muito importante, que é a situação da comprovação para o grupo familiar. É uma situação que também o despachante ou o generalista ele não entende, que a comprovação do marido serve para a mulher, da mulher serve para o marido, o filho solteiro pode utilizar-se da comprovação do pai e da mãe, tanto na infância, como na adolescência, como na vida adulta. Eu tive um processo aqui no escritório, logo no meu início, lá em 2016, que a gente tinha a mãe e 3 filhas. As 3 filhas eram moças velhas, eram solteiras, viviam com a mãe ali, cuidavam da mãe. E a mãe se aposentou, a irmã mais velha se aposentou, a do meio se aposentou, mas a mais nova não se aposentou. Porque ela não tinha sindicato, as outras tinham sindicato, tinham associação, e a mais nova não se atentou. E não conseguiu. E quando chegou para a gente aqui no escritório, de fato, ela não tinha documentação rural nenhuma, mas espera aí. Ela não tem, mas vamos puxar o grupo familiar, você vive com quem? Eu vivo com minha mãe, eu vivo com minhas irmãs. Elas são aposentadas? São. Já receberam benefício além da aposentadoria? Já. O que foi que a gente fez? Puxamos as cópias dos processos administrativos e auxílio-doença de uma delas e da aposentadoria das 2 irmãs e da mãe. E em todas as entrevistas rurais dizia o quê? Trabalho com minhas 3 filhas, trabalho com minhas 2 irmãs e minha mãe. E a comprovação única e exclusiva do grupo familiar trouxe a aposentadoria daquela segurada agricultura ali. E aí a gente, nesse momento, entende o valor, entende a necessidade de um profissional, advogado especialista para conduzir esse processo. Eu sempre brinco com o meu cliente aqui, eu digo da seguinte forma: se você tivesse um problema de coração hoje, você ia procurar o médico da UBS, o generalista, o clínico geral, ou você ia procurar um melhor cardiologista que você conseguisse alcançar para poder fazer a cirurgia do seu coração? Você tem que procurar o melhor advogado para cuidar da sua saúde previdenciária. É melhor prevenir do que remediar. E a prevenção na previdência é a orientação. A prevenção na previdência é o conhecimento. A prevenção na previdência é a construção. É uma construção de vida. Aí a gente vai e bota na mão de Zezinho da Lan House. E aí dá errado. Essa consciência é um trabalho que cabe a nós também trazermos à tona. Quando a gente tem a possibilidade de ter a voz, de ser ouvido, nós devemos trazer essa consciência para as pessoas e dizer que é o futuro de vocês que está em jogo. É o futuro da família de vocês que está em jogo. É o presente que o seu neto espera. É a qualidade de vida que você vai ter depois da sua aposentadoria. Não é algo momentâneo. É o futuro, é a velhice, é a pior época da sua vida se você não tiver um amparo.
E isso faz toda a diferença. Nós precisamos trazer essa consciência. A produção de prova, o acompanhamento de prova, a orientação, o contexto de produção, o acesso, a orientação, porque tudo precisa ser avaliado. Meu amigo, vocês têm o ouro aqui na mão. Porque um podcast desse, com tanta informação concentrada, você não acha em qualquer lugar. E quando a gente traz, de fato, pessoas que têm acesso à experiência do dia a dia, não só da teoria, que têm acesso à experiência de estar naquele meio, de enxergar aquilo, de não só ver. Ver é diferente de enxergar. Quando você está ali, naquele meio, você não só vê, mas sente também. Então, ter a oportunidade de participar de um podcast como esse, eu diria que para mim é uma satisfação enorme. Porque eu sei que o RN, como você bem disse, muitas pessoas me acompanham nas redes sociais. Todo canto, meu amigo. Todo canto que o pessoal segue você. E isso é muito gratificante, cara. Isso é muito gratificante por quê? Porque a gente sabe que está chegando a informação para muita gente que precisa. Para muita gente que vai ter a diferença ali na sua vida. Por conta disso. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo que você vem produzindo. Da forma que você vem se empenhando, das pessoas que você vem trazendo aqui, é um melhor do que o outro. Cada podcast novo é uma riqueza nova. Continue assim, cara. Continue assim. Doutor da Roça, eu costumo sempre dizer aqui que cada convidado que a gente recebe aqui é uma construção na vida de alguém que está ali do outro lado. Deus vai conduzir essa mensagem para alguém que precisa. E assim como eles recebem essa mensagem, a gente que é advogado, que opera também o direito, que está no fronte de batalha todos os dias, a gente se inspira em profissionais como você, que trazem humanidade, dignidade, acolhimento. Então, saiba que a porta do Previcast está sempre aberta aqui para você, não só do Previcast, mas dos nossos escritórios, das nossas ambiências. Tem uma figura tão ilustre que se conecta, né? Hoje a gente esteve lá na zona rural e todo mundo ali feliz ali, contente, alegre. E você falando aí agora do viver, né? Eu até lembrei aqui, quis até rir aqui na hora que você falou. O caminhão jogando a palha lá e você disse, passa ali pra você ver, né? Então, você já viveu aquilo ali, né? Você já passou pelaquela situação de estar na roça. E eu sei que seu coração se alegra muito hoje e você olha com muita gratidão. Porque o profissional que doutor da roça se tornou hoje veio de uma vivência que não acredito que não foi muito fácil, né? Que foi de algumas situações que conduziram você a ser esse profissional hoje. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra imensa estar aqui hoje, conversando e podendo partilhar um pouco do que a gente sabe, né? Eu sei que com certeza isso faz a diferença para muita gente. Doutor da Roça, para a gente se encaminhar aqui para os nossos por finais, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o agricultor, para a agricultura, para o advogado, para as pessoas que precisam, que necessitam do mundo previdenciário, que necessitam do INSS hoje. Eu queria que você deixasse uma contribuição na vida dessas pessoas. Vocês precisam pensar no futuro. Vocês precisam olhar para mais longe. Não deixem tudo para a última hora. Eu sei que é mania nossa, né? Infelizmente. Mas já vão se preparando. Pega aquela sacolinha, bota embaixo do colchão e vai tacando documento ali dentro. E vai acompanhando o Doutor da Roça e vai acompanhando Heitor Fernandes aqui nas redes sociais. E vocês vão se manter bem informados. E com certeza, quando chegar o grande dia, o grande momento, vocês já vão estar com um pezinho ali dentro do banco
para ir receber o dinheiro. E isso, com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês que ficaram com a gente até esse momento. E é muita gratidão. Vai ficar gravado aí para vocês. Quem quiser visualizar novamente esse momento, quem quiser utilizar aí para puxar esse conhecimento. Quem tiver dúvidas, nos procura lá na rede social. O heitorfernandes.odv, o Doutor da Roça, @dr da Roca. O Doutor da Roça. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas contem conosco. Espero que vocês saiam aqui desse momento hoje com uma orientação melhor do que aqui vocês chegaram. E gratidão, pessoal.